pontos que mais afligem a população. Se a população estiver segura, trabalhando e ganhando bem, a maior parte dos problemas estão resolvidos, né? Então, quando a gente coloca essa questão geracional, o Keynes falava uma coisa muito interessante, principalmente utilizando a Previdência como exemplo, né? Não existem direitos adquiridos sobre seres humanos, né? Por quê? A geração anterior construiu um sistema previdenciário com uma dívida tão grande, e o modelo de repartição que a gente tem só existe aqui na Venezuela, né? Os outros países abandonaram justamente porque você precisava de duas coisas para o modelo ser sustentável: emprego formal e gente jovem. E a gente não tem mais nenhuma das duas coisas. Os empregos são informais e a população está envelhecida. Então, o nosso sistema acabou, né? E ele defendia a tese de que a gente deveria lançar, né, a Previdência como uma dívida, no sentido de que, olha, se eu estou agora contribuindo, o dinheiro que eu estou contribuindo tem que ficar em caixa e não eu gastar e depois vamos ver como que financia. Que foi isso que aconteceu, né? Gerações anteriores gastaram o dinheiro da contribuição e agora, cada vez mais, esse esquema de pirâmide está ampliando a base. E mesmo nesse princípio que você coloca da democracia, é evidente que ela precisa ser preservada. Mas a partir do momento que ela não traz bem-estar para a população, ela está ameaçada. Porque a população começa a ver a democracia como um problema. Sim, ela fala, se eu estou inseguro, se a economia está um lixo, se eu não consigo comprar uma casa, se eu não consigo comprar um carro, esse negócio de democracia não está funcionando. Eu estudei durante 6 meses nesse ano, estrutura de Estado chinês. E os chineses dizem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, olha, o regime de vocês, ele é legitimado pelo voto. O nosso regime é legitimado pelo resultado. E aí, a partir do momento que as pessoas começam a ver desenvolvimento em autocracias e em detrimento da sua democracia, ela começa a falar, não é tão ruim assim. Então, nós defendemos um modelo democrático em que a gente precisa dar resultado, em que a gente precisa ter um governo de melhores. Para preservar, inclusive, um modelo democrático. Claro, porque a partir do momento que você começa a ter decisões ilegítimas e incompatíveis com a própria democracia, as pessoas duvidam dela. A liminar do Gilmar Mendes agora é um exemplo disso, né? Quer argumento mais poderoso para as pessoas não passarem só a não gostar de ministros individualmente do Supremo, mas da instituição Supremo, do que uma decisão ilegal e inconstitucional de blindagem de ministro? Isso numa tentativa de blindar o Supremo, ele na verdade está diminuindo a legitimidade, colocando o Supremo em risco. Porque as pessoas vão começar a olhar e falar, tá, esse tipo de abuso que é cometido por essa instituição serve para isso? Então, essa questão geracional é também de uma mudança de visão sobre os meios de ação que você tem dentro de uma democracia, até para você não destruir a imagem dela e falar, olha, todos os problemas do nosso país estão vindo porque esse modelo está absolutamente fracassado. E dentro do âmbito nacional, e aqui eu acho que entra um dos pontos de, entre aspas, radicalismo, de defender uma nova Constituição, de achar que o nosso pacto social fracassou. A gente não é exemplo em nenhum serviço público, o resto do mundo, né? A gente não é exemplo em saúde, a gente não é exemplo em educação, né? A nossa taxa de mortalidade infantil é maior do que os nossos pares em desenvolvimento. Os nossos impostos são maiores do que os nossos pares em desenvolvimento. A nossa educação é pior do que os nossos pares em desenvolvimento. Então, assim, tirando raríssimas exceções, que é a pesquisa agropecuária da Embrapa, o agronegócio. Eu estava pensando nisso. A aviação civil, o ITA, a Embraer, a medicina da USP. Tirando raríssimas exceções, a gente é um fracasso em praticamente todas as áreas. O SUS, deputado. O SUS é um exemplo, só precisa de mais dinheiro. Não é só isso. Olha, Mara, eu tenho um contato direto com o SUS de fiscalização de emendas, porque metade das nossas emendas precisa ir para o SUS. E a maior parte das instituições são pessimamente administradas. E os incentivos para a administração também são muito ruins. O ideal seria ter um modelo de saúde focado na atenção primária, né? Focado em prevenir que nunca chegue na alta e na média complexidade. A gente se gaba aqui de ter... É verdade, pelo menos no estado de São Paulo, que a gente tem um tratamento de média e alta complexidade muito bom, né? Você encontra cirurgiões melhores e de mais referência no SUS do que até na iniciativa privada, em vários setores. Só que o ponto é o seguinte, se o sistema estivesse funcionando, as pessoas nunca precisariam chegar na média e na alta complexidade, que a gente se gaba de ter de graça, entre aspas, que na realidade está todo mundo pagando com imposto. Então, o nosso sistema de saúde, ele não está funcionando. A nossa, como eu disse, um dos principais indicadores, né, de funcionamento de um sistema de saúde é a mortalidade infantil, e a gente está apanhando dos nossos pares com menos dinheiro. Investindo menos dinheiro, eles têm um modelo que está dando mais resultado do que a nossa. Mesma coisa, longevidade. A gente também está apanhando dos nossos pares. Então, o nosso modelo não está funcionando às mil maravilhas.
Existem problemas profundos de gestão, profundos de desenho, porque as pessoas também têm na cabeça de que você criticar o SUS significa você defender que a saúde seja 100% privada e financiada pelo... e deixe de ser financiada pelo Estado, né? E não é isso. Você pode continuar defendendo a saúde pública sem o modelo de fracasso de desenho do SUS. Eu queria voltar em aposentadoria, em previdência. O Chile foi o primeiro país a fazer uma grande reforma na Previdência e acabar com o modelo de repartição e passar para o modelo de capitalização. Fez isso durante a ditadura Pinochet e foi uma mudança radical. Enfim, 30 anos depois, eles chegaram à conclusão que aquele modelo não deu certo. Por quê? Porque havia